bacaníssima estar aqui com vocês, né? Um casal que eu amo muito, né? E para discutir e para falar, né, sobre como que é a vida a dois. E a gente está lançando esse projeto Elo Forte, Casais que Performam. Rosane, infelizmente, não pôde estar. Desta vez a gente vai marcar com certeza outros encontros. Ontem o Vitor já esteve aqui e foi muito incrível. E a ideia é poder ajudar casais que também vivem essa bênção e esse conflito. Porque casamento, para mim, é bênção e conflito simultaneamente, porque normalmente são duas pessoas diferentes, né? Verdade. Então, e o objetivo é abençoar casais, né? É trazer um pouco de recurso e não é o perfeito, sabe? Não é o estereótipo daquilo que funciona, nada disso. É discutir ideias e ver como que se aprimora um relacionamento a dois. Então, queria que vocês dois se apresentassem, o que vocês fazem na vida profissional. E depois eu vou encher vocês de perguntas, vocês vão me encher de respostas e a gente vai construindo esse bate-papo aqui. Bem-vindo de montanha para o mundo. Começar, né? Eu sou Rayane Giuriato, esposa do Vitor, mãe da Maria Helena, mãe de um próximo bebê que está vindo. Tá vindo aí, o menino tá acertando na veia direto, né? Estava nos nossos planos mesmo e a gente ficou muito feliz com isso, abençoado por mais um bebê. Que legal. Vem com muita saúde, né? Atualmente eu trabalho como influenciadora digital na minha região, mas eu sou formada em administração de empresas, né? E cuido de casa, desde que eu engravidei, eu larguei essa profissão para poder ficar cuidando da minha filha, da minha casa. E descobri essa nova profissão como influenciadora digital. Foi muito, muito natural. E hoje eu tô aí. E tô gostando. É uma coisa que eu quero levar. E uma coisa que tá crescendo muito, né? E é muito bom. Legal isso. Essa realização profissional é muito legal, né? Assim, nada, às vezes fala assim, eu sou do lar, sem nenhum problema. Mas existe mais dinâmicas, né? Que pode trazer estima, inclusive saúde. Sim. Né? E eu sou muito feliz. Foi uma escolha que eu fiz de realmente cuidar da minha filha. Isso poucas mulheres, né? Hoje em dia têm a graça de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus filhos, né? Porque sempre terceirizam isso. Por necessidade mesmo. E graças a Deus a gente tem essas condições, né, amor? Fala, Vitão. Fala o que você faz aí. A gente não te conhece. Sou o Vitor Alves, sou de Montanha, esposo dessa mulher maravilhosa, essa delícia aqui do meu lado. Tive o prazer de fazer um filho, literalmente, entendeu? Eu acho que a Rayane, o que ela falou é muito nobre. Antes de falar de mim, eu quero falar dela, né, dessa unidade. Eu quero complementar. Acho que eu estou aqui para complementar, além da minha vida, a vida de outras pessoas, principalmente do meu lar, da minha família. Você esqueceu de falar que você é coach, que você é pós-graduada. Ela é muito mais do que aparenta, tá, gente? Sim. Não é só esse rostinho bonito. Dedicar-se ao filho é um trabalho integral. Igual eu falo, se uma pessoa tivesse se dedicar ao trabalho 24 horas por dia, você se estressaria? Então, acho que tem que ter esse outro lado. Legal. Então, voltando agora para o somar o nós. Eu sou Vitor Alves, sou agropecuarista, sou alegre por natureza, um investidor para a natureza, sou um homem hétero, casado, feliz, filho de um pai Deus amado, filho de um pai amoroso, de uma mãe dedicada e aluno de grandes mestres ao longo da minha vida que tem feito eu crescer nessa jornada. O privilégio é nosso, sim. E vamos começar aqui, né? Elo Forte, casais que performam. Eu quero que cada um traga a sua versão e essa é a ideia mesmo, assim. Normalmente, quando se fala em casais, pensa no nós, né? Mas a gente esquece que não existe nós sem eu, né? São duas pessoas que vieram de família diferente, cultura diferente, estado diferentes, né? Que têm gostos diferentes, ideias diferentes e que precisam conviver dentro dessa estrutura chamada casamento. Me conta um pouquinho. Normalmente as histórias elas começam muito quando perguntam como é que começou, né? Aí um conta uma história, eu vou para a Rayane que a Rayane tá deu em cima de mim, mas é sempre assim. É sempre assim. É sempre a mulher. Como é que vocês começaram assim? Me conta um pouco da história. A gente sempre teve amigos em comuns, né? Isso. A gente já se conhecia,
Mas nunca tinha rolado esse interesse, né? Aí eu vim de um namoro de muitos anos. Quando eu terminei, a gente começou a se conhecer melhor. Ela me odiava. Sério? Claro. A gente não gostava muito. A gente, ponto. Sempre achei ela uma delícia. Ela ficava de lá, sabe? De longe. E ela falou assim, tirou do Facebook, era Facebook na época. Na época? Né? Era, como é que era? Relacionamento sério. Oi. Vagando passou eu. Oi. É isso mesmo, tirou num dia uns 3, E vocês 4 moravam em estados diferentes? Não, você já morava em Montanha quando a gente... Rai nasceu, explica de onde você nasceu e como é que você veio. Eu nasci em Rondônia, né? Sim. Mas minha mãe é daqui de Nova Venécia, aqui do Espírito Santo. Casou com meu pai, que é mineiro, e aí eles foram para Rondônia. Eu nasci lá. Quando eles se separaram, eu tinha 7, 8 anos. Aí com 10, minha mãe resolveu voltar. E aí eu morei em Nova Venécia, sou praticamente capixaba depois disso, né? Muitos anos. E comecei a estudar com o primo dele, a gente tem muitos amigos em comum, e aí foi aí que aconteceu. Ela me seduziu. O Vitor tem sempre essa versão de que alguém faz, ele não faz nada. Não, faz nada. Ele é passivo. Não. Empoderamento. Eu faço, eu posso, eu consigo. Ok. Como é que hoje, no mundo tão descartável, né, onde as pessoas elas não deu certo, descarta, né? Eu estava vindo agora vendo o índice de divórcios, né? E agora você pode divorciar online, você faz uma assinatura digital e você entra num cartório virtual e você pode esse mundo da facilidade, inclusive agora até a forma. Antigamente se ia ao juiz, fazia todo um processo, né? Mesmo que fosse amigável, tinha que tramitar por outras vias. E hoje a gente vê e vive, né? Esses relacionamentos bem volúveis. Como fazer, na opinião de vocês, para ter um casamento, um elo forte? Primeiro que essa separação aí pode ser até fácil no papel, mas não é nada fácil, né? Psicologicamente, principalmente se tem filhos, família, não é fácil, né? Então a gente está até estudando, tem que colocar os prós e os contras aí para ver qual que pesa mais. Sempre separar é mais difícil. Então tem que procurar uma maneira de restabelecer, de voltar a amar. Eu acho que é assim que acontece. A gente já até pensou, né, amor? Uma vez a gente ficou muito mal. A gente teve, assim, um relacionamento maravilhoso. Durante o namoro, assim, foi um mar de rosas, né? A gente casou, continua sendo aquele casamento maravilhoso. Mas depois que eu engravidei, não. Depois que eu ganhei a Maria Helena, foi muito mais difícil. Acho que a gente não estava preparada, não sabia como que era. A gente achava que era tudo, filho, nossa. Mas aí, 2 pessoas, mais uma criança que a gente ia ter que educar. Então, como eu ficava com ela em tempo integral, era muito cansativo para mim. Aí ele chegava em casa à noite, queria o tempo dele, mas eu estava esgotada já. Sim. Então, rolava aquele atrito, a gente não sabia lidar com isso, a gente não tinha muitos amigos com essa experiência ali tão próximo para saber como que é, para conversar. Então, era muito difícil. Eu fiquei muito explosiva, eu já tenho esse perfil dominante e ficou muito mais aflorado, né, amor? E aí a gente brigava e tinha a hora que falava assim, não vai dar certo, o que a gente vai fazer? E aí eu comecei a ter muito contato com uma amiga minha que estava passando pelo mesmo processo e ela reclamava das mesmas coisas, falava que o marido dela também reclamava das mesmas coisas. Eu falei, vou falar com o Vitor, conversar com ele. Vitor, conversa com ele, porque não sou só eu. Ele achava que era eu. Meu Deus, mudou, eu não casei com essa mulher. Mas, assim, eu não sabia lidar com isso. Foi a partir daí que eu procurei a PNL, procurei vocês, para eu poder me transformar. Porque eu achava, que minha filha que é muito nervosa, que ela chora demais, que ela não obedece, né? Porque não vem com manual de instrução, né? Não vem, a gente tem que aprender. E não adianta, porque não haverá. A não ser que você terceirize isso, né? Porque há casais também que terceirizam. Pegam, entregam a babá e vai continuar a viver a vida. E não se comprometem. Porque é um processo de amadurecimento, né? O filho, o outro, né? E eu vou olhar para mim também, né? E, infelizmente, esse filho fica com os valores da babá. Exato. Dos pais. Sim, perfeito. Dos pais. Perfeito. De quem cria, né? Só complementando a Raia, assim, ela falou, não tinha um tempo pra ele. Quando eu chegava em casa, eu descia do carro, parecia que ela tava entregando o Rei Leão pra mim. Eu já tava lá fora, assim, ó. Chegou, é minha hora. Ela esperava na porta, com o bracinho assim já, assim, ó, com as perninhas assim. Então, assim, foi nesse momento que a gente conversou e tal.
E eu falei, cara, eu quero um tempo pra mim, falar assim, cheguei, tomar um banho, meia hora pra mim, caixinha do nada, porque eu venho com, pô, 100 funcionários, aquela coisa toda, aquela pressão do dia a dia, aquela autocobrança de ser melhor, tornar uma pessoa melhor, ter que aprender, crescer ao mesmo tempo e ser pai, marido. Então, assim, aí ela aprendeu também, falou, peraí, pô, meia hora só? Aí dá. Pô, peraí também, né? Mais meia horinha eu aguento. Sim. E é muito simples, essa sacada de casal. Às vezes, assim, é porque deixa chegar num ponto que ele se torna quase indigerível, Sim. o relacionamento, de qualquer forma. Né? Então, acho que falta de diálogo. Eu falo que essa premissa aí que você falou, eu acho que tudo é alinhamento. Por que os casamentos acabam hoje? Porque grande parte dos relacionamentos também são feitos de forma digital, superficial. Então, para acabar é fácil. Perfeito, né? perfeito. Então, não existe um alinhamento de assim, cara, o que eu espero? O cara acha que vai casar, que vai fazer sexo todo dia, que vai ser mar de rosa, a mulher vai chegar, vai estar com a jantinha pronta pra ele, que vai estar isso, a mulher é linda, a mulher é gostosa, a mulher é maravilhosa, a mulher tá sempre depilada, o cara com saco cabeludo, gordo, preguiçoso, achando que a mulher vai ser assim, não é assim. E jogando pra ela a responsabilidade de manter. Vamos fazer um alinhamento aqui, o que você espera do casamento, entendeu? Perfeito. Aos não casados que estão nessa caminhada, o que você espera do casamento? O que você espera de mim como marido? O que você espera? Ok, vamos alinhar a expectativa. Agora, eu não sou assim, vai ser difícil. Quero sexo todo dia, mas o cara viaja 3 vezes por semana, ela vai fazer sexo com outro, né? Se ela querer sexo todo dia. Então, acho que o alinhamento aí, a maturidade tem que ter um relacionamento para alinhamento dos dois de expectativa, né? Que é a mãe das frustrações, né? Perfeito. Eu tenho um tio que fez 70 anos de casado, né? Ano passado. E foi uma coisa muito interessante. Quando eu fui fazer uma pergunta a ele, assim, eu falei, tio, qual é o segredo, né, de fazer 70 anos de casado? E ele disse assim, olha, é conhecer o outro cada dia. Porque hoje eu posso falar que eu comecei a conhecer o bem. Né? O bem, ele chama ela de bem. Né? Então, assim, depois de 70 anos, ele falou assim, hoje eu comecei... depois de 70 anos, hoje eu comecei a conhecer o bem. Né? Como é que é essa coisa de descobrir, né? Porque é quase um Kinder Ovo, assim, mesmo que não seja do véu, né? Mas você se revela todo dia. Né? Interessante isso, né? Os muçulmanos tiram lá o véu, mas aquilo para mim é um símbolo, porque as mulheres lá são tão submissas que elas não se revelam, aquilo mesmo. Então, tira o véu, sou eu. Numa cultura mais ocidental, a gente parece que tira o véu todo dia, né? A gente se mostra ao outro todo dia. E às vezes, e eu falo isso do meu relacionamento com Rosane, de vez em quando tem um comportamento que eu estranho, né? Ué, mas é você? Não, sou eu. Descobrindo. Sim. Como é que é o dia a dia? O que vocês acham dessa descoberta diária? Porque muitas vezes eu descubro coisas que eu não gosto. Né? É um desafio, né? Eu penso assim que a gente tem que buscar o conhecimento mesmo, porque a gente não vem preparado para isso. Então, a gente está buscando, né, o conhecimento, porque às vezes nem eu me conheço. Falei, nossa, por que eu tô assim? Porque é uma carga que já vem hereditária, vem dos pais, né? Desde a barriga da mãe a gente já tem isso, que passa dos pais, a gente... como que fala? A gente ou repete ou a gente quer fazer diferente, totalmente oposto. Então, a gente vai se descobrindo e a gente tem que buscar um conhecimento certo para poder lidar, porque é um desafio mesmo. E às vezes é a válvula de escape, né? A gente tá ali junto, o casal tá junto, o cara passou, acumulou, tá lá, vamos dar o exemplo da Rosane, o exemplo que você falou. Ela tem loja, né? Ela tá ali trabalhando, tá o dia inteiro lidando com o cliente. O cara sendo ignorante, grosso, ela leve. Não, o cliente tem razão. Calma, que não, vamos resolver, que é isso. O cliente saiu satisfeito. O marido que se lasque, né? Quando ela chega em casa, já nervosa, às vezes você fala uma coisa num tom, e ela fala, quem que você tá falando isso comigo? Tá estressada com outra coisa. Então, assim, quando se encontra, eu acho que esse momento do calma aí, vou ter um momento meu, depois um momento seu, cheguei, agora nós somos unidade. Mas primeiro, peraí, tem que ser une, né? Então é único para depois ser a dádiva, para depois se juntar na própria palavra, como fala. Então, assim, é isso que eu acho legal. Assim, calma aí, chegou, vamos tirar a capa ali do empresário, a capa de qualquer coisa que seja, empresário, empresária, dona de casa, gestora, o que for. Chegou lá em casa, respira,
calma, vai tomar seu banho, vai fazer alguma coisa, um bitoquinha, vaza, volta, aí volta no estado atual, sabendo onde você tá, calma aí, agora eu tô incorporado aqui com a minha esposa, e não descontar, né, cara? Não jogar o peso em cima do outro. Respeitar o tempo, né, de cada um ali. Eu acho que você falou uma coisa muito legal, que é a busca do autoconhecimento. Isso. Porque enquanto você não olha pra você, e o relacionamento, pra mim, uma das coisas que a PNL ensina é flexibilidade. E se você não tiver flexibilidade, você não relaciona com ninguém. Nem com seu cliente, nem com seu pai, nem com seu patrão. Você não tem a flexibilidade. Então, quando eu me autoconheço, né, e aí a importância de autodesenvolvimento mesmo, de fazer PNL, de fazer coach, de buscar terapia, né? Porque nesse processo de autoconhecimento, eu paro, à medida que eu me conheço, eu paro de cobrar do outro perfeição. Porque como que eu posso cobrar do outro perfeição se eu não sou? Exatamente. Né? Então, eu acho que o autoconhecimento é o grande pulo, né, quântico para um relacionamento. Porque a gente não transforma ninguém, a gente tem que se transformar para aí se a pessoa vê que tem necessidade, nossa, a pessoa mudou, o que ela fez? Vou fazer também. Perfeito. Porque às vezes a gente acha que o outro que está errado, mas você vai ver a sua visão. Né? Os perfis são diferentes, então às vezes não bate, não vai dar certo. Então você tem que saber se autoconhecer para poder conhecer outra pessoa também. Eu acho que o bacana é assim, eu acho que o ideal é quando a gente fala assim, complementa, quando você se conhece, você se transborda. Quando você se transborda, você acaba enchendo um outro. Sim. Quando os dois se transbordam, essas águas se comungam. Então, assim, espiritualizando um pouco, tá na Bíblia. Amai o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Se você não aceita seus defeitos, se você não sabe que você é incapaz, que você peca diferente dela, que você erra diferente dela, entendeu? Que ela tem defeitos tanto quanto você. Então, assim, quando você se transborda de qualidades, de defeitos, que você escancara isso, fala, isso transborda para todas as áreas, sexualidade, em conversa, em diálogo, de tratamento, de postura, do que ser, eu melhorei em Rayane em alguma coisa, ela melhorou em mim em alguma coisa, e a gente se melhorou como casal. A gente anda junto, não um sobre o outro, junto. Deus tirou costela de Adão para a mulher andar ao lado. Nem à frente, nem atrás, ao lado. Tem que andar juntos. Perfeito. Vem cá, vamos falar um pouco do dia a dia, assim, que eu gosto de botar pimenta no negócio, assim. Quem é o mais ciumento? Hoje em dia, eu acho que eu era mais ciumenta, mas hoje em dia... Paz e amor. Eu não sinto ciúmes, eu conheço ele. Eu me conheço ele, então sei que o jeito dele é diferente de mim. Ele é muito mais comunicativo, mais influente que eu, e é o jeito dele. Não, mas você sente que eu tenho ciúme de você hoje? Não, já teve mais. Já tive mais, eu acho que eu era mais ciumenta. Assim, às vezes até faz uma leitura externa, uma leitura demente aqui de nós dois, fala bem assim, não, ela mulher linda, loura e tal... Ele deve morrer de ciúme dela. E era o inverso. Assim, um churequinho aqui, ela tava arrasando. Eu falo assim, a Rayane foi feita a pincel fino, né? É de quando Deus vai desenhar alguém, né? Então, olha só, olhos verdes, loira. Natural. Recebo. Natural. De passagem. A Rayane foi feita a pincel fino, aquele 05, né? O Vitor foi feito a brocha, né? Assim, deixa eu desenhar esse grandão aqui. Assim. No fundo você me ama, né? Eu acho que sim, né? Depois de alguns anos de convivência. Tenho um carinho por você, gente. Eu só não podia perder a oportunidade. Eu já tava aqui guardado, tava esperando só um momento. Eu não podia perder a oportunidade. Não, pelo menos não foi no balde, né? Menos mal, tá né? muito séria essa conversa. Vocês dois. Tem que... Assim, eu acho, assim, uma coisa muito legal que vocês estão dizendo. O casamento em si é uma cerimônia muito linda, né? Aquela coisa toda simbólica, né? Do pai que entra, né? Do cara que recebe, né? Aquela coisa do véu, né? Do beijo, do sim, né? Mas eu digo que o mais interessante do casamento não é o sim do altar, é o sim todo dia. Porque para eu falar sim para você todo dia apesar da diferença, apesar das características, eu escolhi. Então, o amor, ele não é um sentimento apenas, ele é uma intenção de fazer dar certo. E casamento, para mim, é isso. Né? É a intenção de fazer dar certo. Porque vai vir muitas dificuldades, vai vir muitos desafios, né? E eu preciso olhar para essa pessoa todos os dias e falar sim. Amor é uma escolha. Amor é escolha. Jesus escolheu amar a nós e dar a vida na cruz. Amor é uma escolha.
Agora, existe o diálogo, casamentos dão errado, isso acontece, por N motivos, independente da religião, isso é perdoado, isso é entendido. Isso acontece nos relacionamentos, na vida comum. Meus avós são separados. Meu avô morreu com 102 anos, né? Então, assim, isso acontece na vida de todo mundo, isso pode acontecer, mas existem meios de você mitigar isso. Eu acho que a primeira opção é a escolha de amar. Então, tenha maturidade para escolher e o momento certo para fazer isso, escolher se casar. E o segundo é diálogo. Acho que no diálogo ali vocês se acham. Muito mais do que falar sim, é poder falar não com leveza e o outro aceitar. Perfeito. Ter esse diálogo e entendimento, que o sim é ótimo, mas o não você vai ter que receber. É difícil, né? O não, né? O não Tem até um livro, né? Que fala sobre digo não com leveza, eu não lembro. Me perdi. Acho que levando a vida mais leve, alguma coisa assim. Vivendo a vida mais leve. E se for ter como exemplo, eu tenho os pais separados. E eu penso assim, nossa, foi bom. Olha só como que a filha pensa, foi bom ter os pais separados. Eu não consigo ver eles hoje casados, porque exatamente por não tinha diálogo, eles não tinham esse conhecimento, então não ia dar certo. Não ia dar certo. Não cedia. Então, foi a melhor escolha. Mas hoje eu quero fazer diferente. Eu não quero ter a vida que eles tiveram. Eu não quero isso, né? separar. Eu casei para viver para sempre. Sim. Para viver... Me fala um pouco de vocês dois, assim. Que agora vocês apresentaram essa ideia do que cada um faz, né? Para depois nós construir como vocês dividem isso, assim. Como é que é a rotina de vocês diária, assim? Eu vou começar com ela. Ela olhou pra mim porque eu acordo bem antes dela, né? Por isso que a rotina tá... Eu acordo muito cedo, eu acordo 4h50 da manhã, por opção. Então, faço um ritual do acordar mesmo, de levantar leve. Eu acho que já começa bem, um sorriso na cara, e assim vai. Então, eu vou na academia para ter uma rotina saudável. Isso é importante para o casal, porque isso você gera serotonina, você gera vários hormônios que te levam a virilidade, aumentar a testosterona. Sim. Então, é uma opção. Eu faço 40 minutos de leitura todo dia de manhã na bike. Ali é o meu momento, minha meditação consciente. Tenho feito isso. Vou para academia, chego 7 horas. E todo dia que eu chego, todos os dias eu... Conta pra mim, o que eu faço quando eu chego? Me acorda, me dá um beijo. Legal isso, hein? Todo dia. Tô com raiva, eu vou na bundinha e faço assim. Bom dia. Eu vou lá e faço bom dia, assim. Bom dia, sabe? Mas assim... Se eu já tiver acordado, eu finjo que eu tô dormindo. Sim. Ela chega... É engraçado que ela tá no celular, assim... Só pra receber. Aquela falsidade, porque assim, né? Tô acordando agora e tal. Mas acho que isso é incrível, sabia? Esses pequenos gestos como rotina e hábito, né? Eu acho que o casal, quando ele traz isso como rotina e hábito, e não é que seja falso, quando porque é uma rotina. É por isso que eu falo da intenção. O Flávio de Covatti, que foi talvez o maior especialista em casais, cara fera, assim, escreveu um livro, né? O Mal e o Bem e Algo Mais Além. Ele fala que o hábito pode restaurar sentimentos profundos. E o hábito, melhor do que restaurar sentimentos profundos, ele pode precaver a dissolução desses sentimentos. Então, às vezes, é o hábito, né? A escolha de fazer. E, mas isso só quando eu tenho vontade, só quando eu estou ali. Não, às vezes eu fazendo vai despertar a vontade. Alguns casais que vão ficando frios é porque talvez não fazem, não olham, não beijam, não criam o hábito. Porque não é a intenção que faz a vontade. O hábito pode criar vontade também, né? E eu acho muito legal essa rotina. Aí, às vezes, quando eu chego assim, dou um beijinho, dá uma espreguiçadinha, eu falo... Que gosta. Casal é isso. Sim, a minha mãe teve uma maturidade muito grande para me ensinar isso. O que diferencia uma amizade de longo prazo entre homem e mulher e um casamento é a convivência dentro do mesmo teto e o sexo. Minha mãe, antes de casar, ela falou pra mim. Mas você tá aqui, mano. Daqui a pouco falar de sexo especificamente. Então, o bom vem então deixa eu voltar. Então... Rebobina. Aí vai. Então, assim, isso cria o hábito. O que você falou do hábito é extremamente importante. Como é que eu restabeleci o relacionamento com meu pai? Que era muito difícil. Você foi meu mentor, foi meu terapeuta, foi meu professor, foi meu Buda, assim dizendo, magro. Buda fitness, né? Do CrossFit. Qual que foi? O poder do hábito.
Primeiro eu procurei um tratamento, um entendimento do eu, do que eu entender muito mais do que receber o perdão, era pedir perdão. Perfeito. Eu pedir perdão pro outro é importante também. Tô trazendo pro pai aqui, porque É nesse importantíssimo caso, isso pra mim. E o poder de abraçar. Quando eu comecei a me desentender com ele, eu perdi o hábito do abraço. Ele chegava e ia nas costas aí. Eu esticava a mão, já fazia um movimento, né, do corpo ali, que não deixava nem se aproximar, nem ele queria, às vezes só ia lá por obrigação e dava um tapinha, Deus te abençoe, raso, né? De coração, mas raso, porque não tinha assim, né? A partir do momento que eu entendi e eu pedi perdão a ele por ter tentado mudar ele, fazendo a pessoa que ele não era, mesmo dando o seu melhor, ficou leve. E todo dia eu chego e dou um abraço. E um abraço longo. E ali parece que a gente se conecta. Fica tudo mais leve. Às vezes ele tá até tenso de alguma coisa, o perfil dele, um pouco mais explosivo e tal. E dá aquele abraço longo, ele desmonta. Ele tá tenso, 1, 2, 3. Daqui a pouco ele vai fazendo assim. E tudo fica leve. Perfeito. Aí ele fala, te amo. Depois dos 10 segundos sai o te amo. Entendeu? Aí Legal se torna, isso. vai. Eu falo, vai com Deus. Já tá abençoado. Rai, fala pra mim, como é que é sua vida diária, assim? Isso aqui já falou. Ele não terminou, ele ainda tá Terminou, lá, vamos. ele Não, é tá porque lá eu- amanhã É porque ele tá ainda. aqui, Que eu já fui na hora que pra ele me fazenda. acorda. Na hora que ele me acorda. Aí eu fui, entendeu? E ela ficou. Aí agora é ela, entendeu? Aí Eu depois tô no vamos aí ela... Mas eu acordo 7 horas, que é essa hora que ele me acorda normalmente, ou quando ele chega um pouquinho mais tarde, eu já tô acordada, que o celular desperta. Sim. E aí eu tenho uma rotina da manhã, eu acordo, bom dia, alegria, alegria, eu mesmo, né? Já tô fazendo essa rotina. E aí eu vou pro banheiro, tomo banho, escovo os dentes, eu coloco a meditação da palavra, que eu sou católica, então eu gosto de ouvir Frei Gilson. Sim. Todo dia, às 7 horas da manhã, já tá lá a meditação da palavra. Então, eu já sei a palavra do dia, ele lê, ele explica. E aí começa a minha manhã. Tomo meu café e vou fazer meia hora, 1 hora de bike, que a gente, como ele falou, a gente tem a bike em casa. Então, eu faço ali até minha filha acordar. E eu sempre lendo, gosto de pedalar lendo um livro que eu tô lendo na semana. E minha filha acorda, é o momento que eu fico com ela, que eu ajudo ela nos deveres de casa, brinco um pouquinho. E 10 horas da manhã é a hora que eu tenho personal. Já tem anos, então continuo com esse horário, que é só esse horário que ela tem. Não tem nem como mudar. Já queria até mudar, mas por isso que eu tô fazendo bike em casa antes. E aí eu faço personal, quando der 11 horas eu volto pra casa, dou almoço pra minha filha, arrumo pra escola, arrumo lanche, aquela rotina com ela. Sim. Levo ela para a escola 1 hora e depois que eu tenho o tempo para eu fazer as minhas coisas, o meu trabalho, como eu trabalho como influenciadora, é esse horário que eu tenho para ir nas empresas, nas lojas, para editar, para postar, até 5 horas da tarde, que é a hora que eu busco ela na escola e tenho a rotina com ela de novo. Sim. E o Vitor chega, então minha rotina é assim, prioridade é minha filha, como mãe. Sim. Mãe, casa. Pela manhã eu também tiro para ir para o supermercado, 1 vez por semana pro supermercado. Comprar verduras, né? As coisas que precisam. É uma gestão do lar também, É. né? Acaba sendo também um processo É de pesado, gerir esse... pensa que é simples. Não é simples. Acaba, meu Deus, não tenho tempo. Porque depois das 5 eu tenho que ficar com ela. Eu levo ela na pracinha, saio com os cachorros, passeio. Então vai ver, acabou. Aí, às vezes, não deu tempo de fazer tudo à tarde, que é muito curto. Sim. Que é a hora que eu vou tomar banho, ainda que eu tô com roupa de academia, normalmente eu não consigo tomar banho antes desse horário. E aí, às vezes, eu falo, Vitor, fica um pouquinho com Maria Helena, que eu ainda tenho que postar, tenho que terminar. Não dá pra fazer, às vezes, tudo no mesmo horário. E, às vezes, eu tenho que ir pra outra cidade, chega um pouco mais tarde, ele que tem que pegar na escola, minha sogra. Mas a minha prioridade é ela mesmo. Aí fala a sua. Aí eu chego. Não, aí você vai pra fazenda, você tá indo. Não, mas eu tenho essa rotina, eu vou pra fazenda, eu acho que eu tento transbordar isso que eu vivo de inteligência emocional, de gestão de pessoas, de tudo, pra dentro do meu trabalho. Então, assim, eu faço essa rotina semanal de cheque, treinamento só de inteligência emocional com os meus gerentes. Só inteligência emocional, só que vai... Aí, após, a gente pede um feedback ao longo da semana para não deixar acumular. É um relacionamento. Sim. Eu falo com eles, eu convivo mais com vocês do que com minha esposa e filhos. Aí, eles deram feedback, a gente também convive mais com você. Então, assim, e eu vejo que a maturidade emocional tem subido junto deles também. A nossa tem subido, a deles tem subido. Hora até aprendo muito com eles, horas eles comigo, e é uma relação legal. Então, assim, isso transborda para o trabalho. Então, quando eu chego em casa, como eu comecei a fazer isso, se tornou um pouco mais leve. Né? E eu chego, eu faço questão. Chego, me organizo,
Tal. À tarde eu laço 2, 3 vezes por semana, eu gosto. Não parece, mas sou cowboy. Né? No fundo eu sou cowboy. Sim, cuidar, eu tenho pena do cavalo, né? Nada. 125 quilos. De pura gostosura. Aí, o que acontece? Eu chego em casa, eu faço questão de dar atenção para minha filha. Faço questão de dar o Todos tempo os para ela. dias. Todos os dias eu olho no olho dela, eu só converso olhando no olho dela. Você conversa com ela, que até algumas pessoas acham estranho uma criança de 4 anos olhar para uma pessoa e conversar assim. Sim. Ah, eu É um te amo. hábito, Não, né? minha filha, você é um papai de verdade, olha. Então olha nos olhos dele e fala que te ama. Sobre a palavra, papai te prometeu. Aconteceu que a gente foi comprar uma propriedade, um baita, um investimento gigantesco. E eu tinha prometido que eu ia levar ela na fazenda sábado. E todo dia a gente conversava, ela falava o que queria fazer, de ver o gavião, aquela coisa toda. E surgiu, caiu no colo, ó, a gente tem que ir sábado. Eu falei, pai, você me desculpa, mas eu prometi minha filha. Eu não vou. Fui no domingo. Aí não, vou tentar remarcar com o domingo. Beleza, mas no sábado eu não vou. Então, assim, cuidado no relacionamento familiar, tá? Familiar, não só nos dois ali, na familiar. Não trai seus valores. Eu acho que a sacada é essa. Então, assim, como é que eu faço? Eu de manhã não traio meus valores e meus pilares de saúde, de inteligência, de social e também do familiar, de ter tudo, então ganhar dinheiro. Então, assim, quando você vê o seu círculo da vida ali, eu acho legal. Você coloca a imagininha assim, puxando o círculo da vida ali, aquela coisa toda. Você tem que preencher esses pilares, você tem que se preencher para você conseguir o relacionamento ser certo. Se aquilo tiver manco em um pilar, o relacionamento não vai dar certo. Porque os dois não vão se encontrar, não é uma roda que gira. Às vezes um tem mais do que o outro e elas se encaixam. Perfeito. Mas cuidado para elas não se baterem, entendeu? Então, assim, eu chego à tarde, basicamente, ainda fico um pouco acelerado na primeira hora, depois eu fico com ela. Fico com ela, assim, de tudo mesmo. Brincar de pique-pega, pique-se-esconde, pique-correr, que eu aprendi essa semana, ela inventou lá, e vambora. É legal. Vamos lá. Eu quero falar um pouco das dificuldades do casal, assim. Como que vocês enumerariam quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades? Porque não existe essa vida da Alice no País das Maravilhas, né? Principalmente dentro de uma casa. Então, quais são os grandes desafios que vocês percebem? E depois nós vamos falar das soluções em si. Mas quais são os grandes desafios, na opinião de vocês, dos casais em si, baseado na história de vocês? Vou complementar, eu vou ser bem curto. Usando o seu exemplo da Alice no País das Maravilhas, quando ela chega em 2 caminhos, aí ela pergunta, o cara pergunta, para onde você quer ir? Ela fala bem assim, eu não sei qual caminho seguir. Para quem não sabe qual caminho quer seguir, qualquer caminho serve. Pode escolher e vai. Então, assim, o casal tem que escolher o caminho de conviver junto. Escolha, novamente escolha. Então, assim, escolha vocês superarem esses desafios. E diálogo. Daí pra frente, eu acho que vai resolver. Rai, pra você, quais são os grandes desafios? Acho que os pensamentos diferentes mesmo, né? Ele pensa de uma forma, eu penso de outra, e a gente tem que juntar, unir aquilo para pensar igual. Ele me ensina, eu ensino ele. Eu penso que eu aprendo muito mais com ele. O Vitor é bem mais flexível. Não, amor. E eu aprendo muito, eu falo com todo mundo. Gente, eu aprendo demais com o Vitor, tanto profissional, porque eu tô nessa área meio, né? Eu falo com o Vitor, ainda tô morna nessa área profissional ainda, mesmo que eu tenho isso diferente dele, o meu trabalho diferente, mas ainda é mais tranquilo. O Vitor tá ali ativo, o que ele faz, eu falo, nossa, tenho muito orgulho do que ele faz, do que está se transformando ali no trabalho, como pessoa também. E eu aprendo muito com ele. Antes eu tinha essa de não ser flexível, de ele chegar a querer conversar, não quero saber. Sim. Mas eu tenho que saber, porque é conhecimento para mim também, né? Sim. Como eu tô ali em casa, eu tenho que aprender com ele. Show de bola. Eu acho que de novo, quando você transborda, ela joga pro meu balde, eu jogo pro balde dela, entendeu? Então, assim, é saber que o outro também tem qualidades e defeitos. E a forma que aborda. Acho que a grande sacada Mas hoje eu tô adorando porque ele também tá querendo entrar nesse mundo digital, né? Então agora ele que tá... me ensina isso aqui. Isso é legal, né? Olha, agora é a minha vez. Você sabe que lá em casa tá acontecendo a mesma coisa, assim. A Rosane, ela tem uma disciplina maior de investigação, porque ela vende digitalmente, né? Então, a loja, além de... É uma loja física, mas o chamariz é as redes sociais.
E ela saca muito mais disso. Eu sou eu falo que a internet para mim é como se fosse uma Ferrari que caiu numa caverna do Homem Erectus ainda. Eu fico olhando para ela assim, aquela Ferrari, eu não sei como fazer. E é legal essa coisa da humildade de aprender com o outro, né? Isso é muito legal dentro desse processo. Faz sentido isso? Demais, demais. Ninguém nasce sabendo, igual a gente conversou no nosso antigo podcast, no nosso talk show, sobre o caminho. Quanto mais você vai buscando conhecimento, saber, você sai de uma estrada, vira uma avenida, de uma avenida vira uma rodovia, e assim vai, entendeu? Então, assim, quanto mais eu expando, eu sei que ela cada vez mais tem a me entender, tem a me ensinar, tem uma visão dissociada do meu problema, né? Uma visão distinta do meu problema. Eu não sei digital, eu não tenho tempo, eu não quero me dedicar meu tempo para produzir isso. Procura fulano de tal, ele é especialista, faz gestão de tráfego, você tem aquele designer, eu tenho um designer maravilhoso, cara, vem cá, vamos fazer uma postagem. E parece, que bobeira. Aí eu fiz uma postagenzinha de um designer, ele falou, mandou, cara, maravilhosa a foto, eu postei. Postei 48 horas depois, a maior empresa do Brasil de consultoria, Scott Consultoria, posso falar que não é do meio, então. Sim. Falou, cara, eu tava precisando de alguém exatamente para falar desse tema, Vitor. Você pode vir aqui em São Paulo, eu pago tudo para você vir para aí. Uma palestra para 800 pessoas. Que bacana. É R$850 para entrar. Entendeu? Falou, peraí, eu posso? Eu falei, cara, o ramo digital é o futuro. Então, assim, você se abrir para o mundo, se abrir para transbordar um pouco de conhecimento, transbordar um pouco de sabedoria e aprender com o outro. Eu fiz uma postagem, até fiz uma pergunta. É o olho do dono que engorda o gado? E a galera veio, pau, claro que é, claro que não é e tal. Então, no final das contas, eu falei, cara, olhar e visão é diferente. Olhar, visão. Então, assim, gestor tem que ter visão, não tem que olhar. Vai muito além de olhar. Perfeito. Vamos falar um pouco da importância de ceder, que é uma coisa muito complicada, né, para o casal. Não, é sério, assim. A gente quer ter a razão, a gente quer colocar a opinião, né? E eu falo que casar é a arte de ceder. Mas uma coisa importante, não é ceder perdendo a personalidade, é ceder por um propósito, né? Eu vejo que nessa coisa do ceder, os papéis vão se invertendo também. O papel do homem, para mim, é trazer a segurança e da mulher a harmonia. E muitas vezes o homem pode trazer a harmonia e a mulher também a segurança. Porque nessa coisa, qual é a dosagem exata do ceder? Porque eu também preciso falar o não, né? Olha como que é complexo isso. Casar é a arte de ceder, mas também é falar não. E como fazer para equilibrar isso? Se existe uma coisa chamada ego aqui no meio, e para mim o problema é exatamente o ego, né? Como desenvolver uma vida onde eu sei falar sim, eu cedo, eu sei falar não, e como equilibrar esse ego dentro desse relacionamento? O ego todo mundo tem, né? Não adianta falar que não tem, todo mundo tem isso. E a gente tem que saber equilibrar, tem que ter paciência. Ceder realmente é muito difícil. Acho que mais pra mim, eu sempre fui acostumada a ter a última palavra. Aí quando eu comecei com o Vitor, aqui é diferente. Eu vou ter que me adaptar. E mesmo assim, quando ele fala, eu ainda falo a última assim, não, eu tô certa. Aí ele já vem com um tom de brincadeira, Rayane, aí já fica mais leve, entendeu? Por causa do tom de brincadeira, eu já me desabo. Falei, tenho que ceder, né? Ele falou, e aí? Falta uma coisinha, você não tem que falar uma coisinha, não? Desculpa. Aí eu, olha, desculpa. Aí ele, você tá falando com a boca. E o sentimento? Ele cede, às vezes? O Vitor também é difícil, mas eu acho que ele cede mais do que eu. Eu acho assim que o respeitar é diferente de aceitar. Tem coisas que eu respeito. Tem coisas que eu aceito. Então assim, eu quero fazer uma viagem e tal, não sei o quê. Cuidado você sonhar uma viagem que depende do outro. Entendeu? Peraí, aí vem, eu acho que da onde tem... Cara, como é que tá o orçamento familiar? Como é que tá? A gente pode ir? Entendeu? A gente deve ir, como é que tá a nossa obrigação? Então, ter esse diálogo e essa visão, e às vezes tentar até quebrar esse estado, sabe? Tá tenso, cara, quebra o estado, volta, dá um passinho para trás, entendeu? E aí,
Aí eu faço a brincadeira, não sei o que, Aí daqui Tá a bom. pouco passa. Isso aí a gente é bem parecido nisso. O que é diferente, eu acho que é porque, como eu sou mais estressada, eu explodo mais, pra mim é comum. Aí briguei, pronto, já passou pra mim. Eu não foco no problema. O Vitor não, como é menos, ele foca ali no problema, ele fica magoado, ele fica sentido. Ele fica Porque sentido. tudo que a gente foca expande, Sim, né? sim, Então ele perfeito, fica perfeito, focando naquele, perfeito. aí fica crescendo nele. E eu, caraca, você ainda tá chateado com isso? Isso é legal. Isso é legal. E Olha pro comigo, problema e faz assim, É dele, aquele problema, ele me dá meu tempo, 3 dias. Assim, eu falei, não, cara, não dá pra gente dormir de bunda pro outro, não. Perfeito. Resolve esse problema aí, porque eu assim... Porque o problema é seu, eu inclusive. briguei, pronto, já passou, já esqueci. Vitor, amor. E ele tá lá chateado ainda. Sim, sim. Tem tempo que isso não acontece, mas você era assim. Você brigou, porque tem brigado muito menos com o tempo, né? Sim. Tem melhorado muito. Mas às vezes, assim, o que me dá mais raiva é essa capacidade de não pedir desculpa. De Sim. aceitar, mas o ego não pede desculpa. Entendeu? Então, assim, uma coisa que eu aprendi é me desculpa e tal, ter essa maturidade. Chegou, e eu acho, assim, que quando você tá muito conectado com o outro, chegar no ponto igual assim, nós não programamos, nós fizemos malas em tempos diferentes, tudo. Então, a gente, física quântica, aquela coisa, se torna um rapport natural. Sim. Essa coisa toda de cozinha de roupa e tudo mais, Sim, não é sim, combinado e veio. Mas quando você passa num tempo, tudo conspira para dar certo. A gente ia para um show, vou dar um exemplo do show. A gente ia num show, aí deu errado, ninguém ia mais. Eu falei, Rai, desanimei e tal. E ela quis impor, nós vamos sim, e tal, e pá, já tá pago. Eu falei, Rai, não tô afim de não, Covid, show e tal. Então eu vou... E gritou, cara, quer me desarmar, aumenta o tom de voz e grita. E a Rai, quando ela fica nervosa, que é um estalo, ela vai e volta muito rápido. Sim. Eu não, eu sou um fogãozinho a lenha, entendeu? Sim. Quando pega fogo, sai de baixo. Aí ela explodiu e tal, falou. Aí eu falei, não, eu não vou. Então eu vou. Então vai, você pode. Eu não tô falando pra você não ir. Você pode ir, não tô aqui pra impedir você ir de lugar nenhum. Mas você vai. Só que assim, coincidentemente, o cara pegou Covid e não fez o show. Provavelmente, se ele tivesse ali ido no show, o nosso casamento tinha passado por uma crise muito forte. Sim. Muito forte. De que eu já estava pensando... Porque aí vem a sementinha do mal. Você já começa a pensar se for, o que eu vou fazer, o que eu vou descontar, como é que eu vou... Não. Mas é interessante o que você está entendeu? dizendo, porque existe aqui um processo de infantilização. Sim. Né? E a gente precisa ficar adulto para viver junto. Né? Porque muitas vezes é um negocinho que a gente começa a dar muita ênfase àquilo. Outro dia eu falava com Rosane, a gente começou o pau quebrar. Eu falei, ei, eu não sou contra você. Né? Aqui não está um contra o outro, a gente está indo para a mesma direção. E o que a gente precisa fazer para ir nessa direção? Porque parece que tem hora que é um contra o outro. Né? Mas o que é isso aqui? É o Clube Wellington contra o Clube Rosane? É o Clube Magela contra o Clube Tomás? Né? Paredão. Parece que... Não, eu falo, calma. Eu não estou contra você. Porque eu acho que quando... E a gente começou a ter isso agora, assim... a gente está indo para onde? Né? Qual a direção? É para conflito ou é para aprender? Nós tivemos uma crise agora muito séria, assim, segunda-feira para cá. E foi... Ontem à noite nós fomos resolver isso. E eu sou parecido com o Vitor, assim. Eu sou mais chantagista, assim, sabe? Eu fico ali, sabe, assim. Eu fico buscando a dor e ela é mais resolutiva, muito parecida contigo, assim. Vamos lá, né? E ontem eu foi no meu tempo. Então tem o tempo dela e o meu tempo. E aí ontem eu falei, o que nós aprendemos com isso? E aí nós conseguimos a comunicação. Porque assim, em vez de ficar um batendo contra o outro, para que direção a gente está indo? Né? O que nós aprendemos com isso? Porque se for continuar vendo quem tem razão, né, vai continuar o conflito. Né? Então, o casamento é para adulto. Criança não se casa. Ou você amadurece dentro do relacionamento e vira adulto aprendendo com as coisas, com as bagaças que você vai criando, ou você vai ficar no mimimi a vida toda. Eu acho que hoje nós temos muito casais mimimizentos, né? Que fica ali, um foi educado com o papai, outro foi educado pela mamãe, e aí vem cá e eu quero do meu jeitinho, né? Se não for do meu jeitinho, eu não gosto, né? Então, ei, pera lá, é um casal.
né? É uma relação que está sendo construída na direção de alguma coisa. Ou você é maduro o suficiente para segurar isso, ou vai ficar nessa infantilização. E a maioria dos casais que eu conheço são muito infantis, né? Vivem essa vida desse mimi, né? Vamos lá. O que foi o maior aprendizado de vocês durante todo esse processo? Vamos voltar a falar de PNL. A PNL, ela admite o problema, mas ela quer saber quais os recursos que você tem para viver. O que vocês acham que foi o grande diferencial de vocês, né, nessa vida? O que vocês têm aprendido juntos, né, para cada vez mais melhorar esse relacionamento? Baita pergunta. Essa tem que pensar. Eu acho assim, o grande aprendizado, acho que seria a vida 2. O grande aprendizado é buscar as coisas juntos. Começar a buscar junto as coisas. Eu agradeço muito a Rayane pelo fato de eu conhecer a PNL por ela. Eu te conheci por ela. E me transformou como pai, como marido, como homem, como empresário, como tudo. Porque é uma caminhada que nunca acaba. Né? Então, assim, ela que me apresentou. E foi um quebra-pau. A PNL. Eu falei, você vai fazer PNL pra quê? Cara, olha que pensamento pequeno, medíocre. Pra quê? Pô, pra se tornar uma mãe melhor, uma pessoa melhor. Mas fui medíocre. Crença de não merecimento, crença de mediocridade. Isso aí mesmo, muito bonito falando. Eu acho massa que ele fala assim, mediocridade. Aí eu falo. Então, assim, você tem essa crença, essa usura, sabe? E às vezes o medo de deixar a outra pessoa crescer também. O medo de perder a dominância, isso sabe? É interessante. Isso. Então, assim, a partir do momento que a gente foi, o nosso relacionamento começou a ser transformado ali. E sabe o que é interessante? Porque eu já sabia que eu precisava. Eu me via daquela forma e eu não gostava, não estava satisfeita. Porque eu sabia que o nosso casamento não estava legal, que era principalmente a minha parte. Então, eu queria fazer PNL, que eu já tinha um conhecimento, umas amigas que já fizeram, e eu falei, gente, é um autoconhecimento, eu preciso disso, eu preciso melhorar como esposa, como mãe, como filha também. E eu não via a necessidade do Vitor, porque eu achava o Vitor muito mais maduro, ele me ensinava muito, mas eu não queria aprender com ele por causa do orgulho. Eu não queria fazer o que ele falava só porque ele estava falando. Sim. Eu queria que outra pessoa falasse comigo e me ensinasse. Eu falei, eu quero fazer. E o Vitor, acho que achava isso era muito business, né? Muito pra empresa. Aí ele falou, não. Aí depois que um amigo conversou comigo, não, Rayane, eu que vou fazer. Eu falei, não, eu que quero fazer. Vamos fazer os dois. E aí ele cedeu e fizemos. E a gente tá nessa busca constante do autoconhecimento dele. Mas o primeiro veio, capoeira, dela, aí até que foi assim, cara, isso é mesquinharia, não é mais nada. E assim, eu vou fazer isso, aquilo. Cara, PNL... o seu modelo, o modelo da Elo, da sua empresa ali, que faz ali, empresa de vocês, cara, é um life coach, entendeu? É assim, eu vou fazer, cara, ali primeiro você vai se conhecer, vamos fazer tudo, porque o coach e tudo é o PNL aplicado com outros nomes. Sim. São perguntas poderosas, são metamodelar, e assim a gente vai. Então, assim, comecei a entender assim, cara, eu vou fazer isso para agradar ela ou para me agradar? Né? Foi o que a gente conversou. Eu não tenho que tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Vou tratar o outro do jeito que ele gostaria de ser tratado. Perfeito. E depois se tornou muito mais suave. Aí ela fez o Chican e eu fiz o Master. Aí conversando, eu falei, eu vou fazer o Master, eu gosto disso, eu gosto de me comunicar. Eu sempre falei que ser chamado de professor é muito mais nobre que ser chamado de doutor. Eu também. Então, eu falei, cara, o Master ali é a minha pegada, é mais técnico, a gente vai se aprofundar nas ferramentas, eu tenho feridas ainda que têm que ser tratadas, curadas, têm que ser abertas por mim, então vamos seguir esse caminho aqui. Aí ela falou, falei, Rai, eu já fiz o Master agora, e aí? Eu falei, cara, vai no Chican. Acho que o Chican, esse primeiro passo para você é melhor no Chican. E ela, assim, voltou leve, entendeu? Leve, foi gostoso, foi legal. E eu acho assim, de entender, você vê que não tinha mais isso. Depois eu falei, agora eu quero seguir, eu vou fazer o coach. Cara, em São Paulo e tal, não tava tendo aqui, né, pandemia e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou fazer lá em São Paulo, assim, sensado e tal. Vou ter que passar uma semana fora e tal. Cara, ok, leve. Perfeito. Tanto que eu falei, eu achei que ela ia ainda, cara, tá bom, vai lá, vai com Deus. Eu falei... É a mulher que eu casei mesmo? E eu tirei print da tela, eu fiquei remoendo, nem contei isso pra ela, eu fiquei remoendo aqui uma semana, se eu faço ou não faço. Aquele patrocinado do Instagram, escutando pensamentos, né? Ai, meu Deus do céu. Tá muito fácil. Não faço assim, eu falei com ela falou bem assim,
Aí ela falou, beleza, eu comprado, tá aqui a passagem, tá aqui tudo. Vai que muda, né? Vai que entra TPM. É engraçado isso que vocês estão colocando. Engraçado não, é curioso e ao mesmo tempo libertador. O que vocês estão dizendo é uma máxima que eu tenho, assim. Quando você expande a sua mentalidade, você tem mais escolhas. Entende? Senão você vive na ditadura daquilo que você traz como crença da sua casa, né, das suas inseguranças como criança, como adolescente. E aí essa maturidade, e casamento é pra gente maduro. Imaturo não fica no casamento, né? Então o que vocês estão dizendo é algo que vale a pena, já valeu a pena aqui só o podcast já. Que quando vocês se desenvolvem, né, buscando conhecimento, então quanto mais largo é a minha percepção, menor fica o problema. Quanto menor a minha percepção, maior é o problema, porque eu não tenho saída. E eu vou continuar fazendo a mesma coisa, esperando resultado diferente, né? Então, aqui, mais uma vez, a importância do eu para construir o nós, né? Quando esse eu está forte, ele se fortifica e não fica na pirraça da criança, né? Então, realmente, casamento é para adulto. Como é que a gente vai fazer coisas diferentes repetindo os mesmos padrões? Como é que vamos ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas diferentes? Perfeito. Então, cara, e os dois sozinhos não vai resolver, cara. Vamos buscar conhecimento. Vamos conversar, vamos. Mas vamos procurar um entendimento, vamos procurar uma terapia. Igual você falou, cara, tá tudo ruim, agora eu vou tentar consertar. Peraí, revisão de carro é feito para não dar problema. Vamos revisar o nosso relacionamento, vamos ver, isso. entendeu? Isso é legal. Vamos prevenir o problema. Isso é legal, isso. Cai um grãozinho de areia. Vamos cuidar com essa areia aqui, que ela pode se tornar um esmeralda ou uma pedra pra gente tropeçar, entendeu? Perfeito. Vamos ver por aí. Cara, eu tô muito feliz, assim. A gente já tá chegando pro finalzinho, voou o tempo, né? Verdade. Eu quero que vocês deixem uma palavra, e o Vitor e a Raiane tá trazendo uma coisa aqui muito interessante para vocês que estão nos ouvindo, assim. Na maioria das vezes, os casais que me procuram para fazer terapia é porque já deu ruim, né? E essa ilustração do carro é muito interessante. Outro dia eu fui levar para cá, levei uma porrada de R$3.500 só da revisão de 100 mil, né? E aí eu fiquei assim, sabe, naquele jeito de dar jeito, assim, mas eu não vou botar essa correia, eu não vou fazer isso aqui. Aí comecei a fazer conta. Aí dava uma diferença lá de R$1.500. Eu falei, mas qual é o que vale a minha segurança? Perfeito. Né? Eu acho que pode trazer isso para o casamento, né? Essa manutenção, a prevenção, ao invés de ficar parado na estrada, né? E talvez nem fique, mas esse cuidado, eu acho que casamento é ter o cuidado e o zelo. Talvez a palavra seja essa, né? Zelar por isso. E zelar por isso é realmente ter uma visão mais de antecipação do problema do que ir lá pro terapeuta e falo, vim aqui para você salvar meu casamento. Porque é caro, né? R$400, 500, 600 mil, a terapia de casal, uma sessão. Nossa, é muito caro. Separa. Você vai ver quanto que o advogado vai comer de você. Porque é perigoso o advogado comer sua esposa no final ainda, entendeu? Corta. Ficou legal. Eu tô brincando. Pode continuar. Ok. Eu queria que vocês deixassem algum recado, e se vocês fossem olhando para esses casais, e já é um convite a vocês para fazer parte do projeto. Né? Já estão fazendo coach, já estão cheios de experiência para dividir, né? E eu sempre falo que o propósito da vida é aquilo que me faz olhar para as coisas e falar onde eu sou útil, né? E acho que vocês podem ser útil, né? E lógico que vocês têm um projeto de vocês, mas é um convite para que vocês façam parte desse time. O que vocês deixariam como, não é conselho, mas talvez como perspectiva para aqueles casais que querem performar, né? Criar um elo forte? Eu acho que não focar no problema. Como eu falei, tudo que a gente foca, expande. Então, focar na solução, focar no que você pode buscar de melhor no casal. A palavra tem poder. Então, se todo dia eu acordar, ai, meu casamento tá ruim, ai, que meu marido faz isso, ai, que meu marido é aquilo. Então, a gente tem que falar. Ai, meu casamento é próspero, é maravilhoso. Que vai acontecer. Tudo que a palavra tem poder. Então, se a gente está ali profetizando na vida do outro, do casal, vai dar certo. Agora, quando a gente está amaldiçoando, não tem como dar certo. Nem você acredita, como que vai
alguém Deus vai acreditar abençoar por você. e alguém vai acreditar. Então, a palavra tem poder. A gente tem que abençoar o casamento, a vida do próximo, dos filhos. Legal isso. Vitor. Eu vou à parte mais leve, né? Eu acho que é o diálogo, sabe? É o diálogo, assim, de tudo. Vamos conversar, cara, vamos conversar a linha antes. De novo, expectativa, conversa, jeito, organiza, vamos chegar num consenso. E diálogo em tudo, sabe? Eu vejo que muitos casamentos se deterioram ao longo do tempo por falta do diálogo. Na comunicação do que eu quero, do que eu sou. Na vida sexual de um casal, que eu acho assim, um casal sem uma vida sexual, cara, não é legal. Não vai dar certo, porque é um momento de intimidade. Às vezes, você tá ali, você esquece aquela birrinha, aquele ego, pra tá ali, pra fazer um sexo gostoso, pra fazer amor, pra ter aquele momento na intimidade dos dois. E ter isso de forma aberta, entendeu? Eu acho que a sexualidade é muito importante para um casal. Tem que ser de forma aberta, tem que ser de forma... Cara, eu quero assim, eu gosto assim, eu vou fazer assim. Calma aí, ó. Até aqui eu concordo. Daqui para lá eu acho que não é legal. Então você faz, às vezes o casamento dá errado porque o cara vira uma compulsão, às vezes, pornográfica de um estereótipo diferente do seu. Entendeu? Isso acontece com todo mundo. Eu vou dar um exemplo agora, não consigo dar um exemplo. Eu saí de todos os grupos de WhatsApp. Pornografia me fazia mal. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu falo com a minha esposa, entendeu? É uma forma de eu contribuir. Que eu falo que a gente aprende na dor, no amor e na humilhação. Sabe? Então, assim, cara, eu não quero isso pra mim. Você cria um estereótipo, aquilo vira uma compulsão. Já foram até, nós conversamos sobre isso, nas nossas terapias, sobre isso. Então, cara, eu falei, não, eu quero ter um relacionamento pleno. Então, converse com a sua esposa. Tenha seu desejo com a sua esposa. Às vezes ela tá tendo um desejo e ela vai te contar e vai apimentar. Pô, eu quero isso. Fala assim, peraí, eu vou agradar ele, mas eu vou pedir isso. Aí daqui a pouco já vira gostoso, vira leve, se torna natural. Aí você tem um diálogo. Aí aqueles problemas começam a ficar mais leves porque abaixa a tensão, porque já agora tem diálogo. Você conversou sobre sexo, vamos conversar sobre filho, vamos conversar relacionamento, vamos conversar sobre vida financeira. Entendeu? Vamos fazer um orçamento aqui familiar. A gente fez um curso de inteligência financeira agora. E assim, cara, só batia assim, cara, peraí. Aonde tem temperança financeira, cara, a bonança em nenhum lugar da vida transborda. Não vai. Então vamos organizar a nossa vida, vamos ter diálogo. Daí pra frente, meu amigo, voa. Vai dar certo. Já fica o convite. Tem duas coisas que eu quero falar com vocês sobre finanças e sexo. Que, né? É uma parte melhor. E a gente vai marcar logo com Rosane aqui. Né? A gente vai dividir com vocês também sobre o que a gente pensa de finanças, o que a gente pensa de sexo, que eu acho que é um assunto muito bacana. Obrigado. Né? Obrigada a você por esse convite. Foi um papo muito gostoso, né? Dividir com todos. Muito bom. Assim, eu aprendi, ela fala algumas coisas assim que é legal você ter essa comunicação, até trocar essa ideia. Ela fala alguma coisa, eu acabo olhando aqui e falo... Legal, sabe? Você aprende muito na conversa, né? Admirar também. Né? Aí você fica admirando, você fica naquele olhazinho, aquela boquinha balançando, aí você começa a admirar a sua esposa. Quantos maridos hoje não olham no olho da esposa? Perfeito. Esquece até a cor dos olhos. Perfeito. Né? A graça do sorriso. Finalizando, então, fica essa dica, né? Relacionamento é quando você quer uma rotina com alguém que você admira e tem tesão. Né? Isso é relacionamento. É quando você quer uma rotina com alguém que você admira e tem tesão. Bacana, obrigado, gente. Até o próximo Elo Forte, Casais que Performam. Até. Show.